Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso vídeo, onde hoje vamos falar um pouco mais sobre os padrões gráficos de reversão. Hoje a gente vai entrar bem mais aqui, a fundo a esse tema, falar bastante sobre os padrões que eu citei aqui com vocês. Eu falei sobre 8, vou falar sobre eles aqui no dia de hoje com vocês. Mas se você não viu o vídeo anterior, não perca tempo, assiste o vídeo anterior, onde eu falo sobre, eu trago uma introdução aos padrões gráficos, falo sobre os padrões gráficos de reversão, falo algumas premissas sobre eles, então, tá bem bacana o vídeo, fica aí a recomendação para vocês. Não esqueça de, quando for lá, deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar aquele vídeo com seus amigos. E depois vem para esse vídeo para a gente aprender juntos um pouco mais sobre os padrões gráficos de reversão que eu cito para vocês naquele vídeo, beleza? Bom, bora lá. Pessoal, o primeiro padrão que hoje eu cito aqui para vocês, que eu trago aqui para vocês, é o topo duplo, bem famoso aí no mercado, onde a gente tem praticamente, muita gente fala, é o padrão M e tudo mais, enfim, ou a gente chama de topo duplo, que nada mais é que um padrão que sinaliza a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, ou seja, você vem trabalhando com topos e fundos ascendentes, até o momento que você encontra uma região, não consegue romper, você faz um teste duplo daquela região. Quando você perde o fundo testado, você tem o início de uma reversão daquela tendência, tá? Então, por isso que também é conhecido como M, Quando você vem numa tendência de alta, você corrige um pouco, você faz um teste novamente do topo, falha no rompimento daquele topo, e os vendedores vêm começando a atuar, os compradores começam a estopar seus trades, e aí você tem uma intensificação do movimento de baixa por ali. Então, seria o início de uma reversão da tendência de alta para abaixo, tá bom? Então, como eu citei para vocês, ele é muito conhecido como padrão M e também é um padrão que ele tem que ter, ele precisa de uma confirmação, principalmente perdendo uma região de suporte, Como eu falei, ele faz um movimento de alta, ele faz um teste de uma região, respira. A confirmação dá quando ele perde esse suporte, tá? Tô mostrando aqui para vocês, mas calma, vou colocar na tela aqui para vocês alguns exemplos, também vou falar alguns exemplos práticos aqui para vocês, para ficar bem mais fácil da absorção desse conteúdo para vocês, beleza? Bom, falando bastante aqui sobre ele, a gente vai falar, o ponto de entrada seria, no caso, perdendo este suporte, e o stop normalmente ele fica acima, um pouco acima do topo, para evitar aquele stop, stop de cutucado, stop violino, numa região importante, tá? Então, é uma maneira que a gente tem ali também de, digamos assim, colocar o stop corretamente para evitar ser, digamos assim, o mercado vem, te tira e depois ele anda a teu favor, aí depois tem todo aquele sentimento, de, digamos assim, por que eu não ajustei o stop, corretamente, e por aí vai. Então, é uma sugestão, de onde alocar, onde deixar o teu stop. Também vou colocar aqui na imagem para vocês, vai ficar bem mais fácil, de visualizar isso para vocês, tá bom? E a projeção, você pega o tamanho desse range e coloca 100% para baixo, tá? Então você pega, digamos assim, ele oscilou R$2 de range. Cara, quando ele perde o suporte, você projeta R$2 para baixo. Digamos, ele está negociando entre 8 e 10. Se ele perde a região do 8, o meu alvo vai buscar os R$6 ali. Seria o alvo de 100%. Lembrando, também não precisa buscar exatamente os 100%, mas buscar aquela região ali próxima. Já seria bem interessante, ou próximo, digamos assim, de 60% a 100% ali da projeção já seria algo bem interessante para você pensar numa parcial, ou enfim, ajustar teu stop e por aí vai, beleza? Bom, falei um pouco sobre o topo duplo, vamos falar então um pouco sobre o fundo duplo, meus queridos? O fundo duplo, ele é, ao contrário do topo duplo, praticamente a mesma coisa, só que ele é, assim, na teoria, é a mesma coisa, só que ele acontece numa reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta. Em vez de ser um M, a gente considera que é um W, Ele faz o topo, ele faz teste de duas regiões importantes, ele tem uma região de resistência, a partir do momento que ele rompe aquela região da resistência, aciona os stops dos vendidos e intensifica ainda mais a ponta compradora com o fluxo comprador já vindo. Lembrando, o ideal é que ele rompa a região da resistência com um bom volume, tá? Então, com esse bom volume ajuda a intensificar ainda mais essa reversão da tendência de baixa para a tendência de alta. Também vou colocar na tela para vocês uma imagem, para você ter associar melhor, digamos, esse W que eu estou falando para vocês. Você vem dentro de uma tendência, depois ele reverte esse movimento da baixa para a alta, tá? Fica bem bacana aí para vocês poderem acompanhar, beleza? Também vou trazer alguns exemplos práticos, então fique por aqui, a gente vai falar bastante ainda sobre esse padrão.
Bom, já indo para o topo triplo, pessoal, que seria aí, digamos, o terceiro padrão que eu abordo aqui para vocês, ele é muito parecido com o topo duplo, só que ele tem um topo a mais. Digamos assim, você teve um movimento de alta, ele veio, testou um suporte, ele voltou com os compradores para tentar romper o topo, ele falha, ele tem um novo movimento de queda, mas ele também não perde o suporte. Os compradores têm mais uma tentativa para tentar buscar o rompimento daquela região de resistência e seguir o fluxo de sua tendência, mas ele falha. Ele falha novamente, os compradores cansam e aí sim os vendedores começam a atuar, começa a ter aquela, digamos assim, o acionamento dos stops, né, dos comprados, e aí intensifica ainda mais, a gente tem a reversão da tendência de alta para a tendência de baixa. Tá? Então, esse é um dos padrões que também a gente acompanha no mercado, é um padrão um pouco mais, digamos assim, raro de acontecer no mercado, mas ele acontece, tá? Então é bem bacana também de ficar de olho nisso, né, para você poder também, né, saber operar esse tipo de padrão, beleza? O fluxo ele volta a aparecer normalmente aí na ponta, né, vendedora quando a gente perde aquele suporte que você intensifica ainda mais as quedas, né? O vendedor começa a atuar mais, a chuva dos stops dos comprados, então você tem dois fatores corroborando para a reversão da tendência, tá bom? Então é nisso que você trabalharia numa ponta short, né, numa ponta vendedora, para buscar com a queda do mercado. Lembrando, amplitude do movimento também serve como projeção do alvo para você para baixo. Lembrando, oscilou, sei lá, R$3, né, entre a mínima ali do último suporte com o topo, você vai projetar R$3 para baixo a partir do movimento que ele perdeu o suporte, beleza? E se você chegou até aqui, tá gostando do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também deixar nos comentários se você já tradou algum tipo desses padrões, né? Tanto topo duplo, fundo duplo, topo triplo, e vamos dar sequência à nossa aula por aqui, porque nesse momento vamos falar sobre fundo triplo, que também é bem parecido com o fundo duplo. Tá? Você tem ali o teste, né? O terceiro teste daquela região de suporte que a gente vem acompanhando com vocês e também o rompimento daquela região de resistência logo na ponta superior, né? Intensifica ainda mais as compras, né? Os vendedores começam a estopar, os compradores começam a colocar mais dinheiro ali e começa a intensificar ainda mais aquele ciclo de compras, digamos assim, tá? Então é bem bacana para você poder acompanhar e também no caso do fundo triplo você trabalharia na ponta comprada, na ponta long, na ponta onde você está comprado, querendo que o mercado suba para você poder vender mais caro, tá bom? Então a mesma linha de raciocínio do fundo duplo você utiliza para o fundo triplo, beleza? E pessoal, indo, né, aqui para o oco, né, o ombro, cabeça, ombro, onde a gente já começa a falar aí do nosso quinto padrão aqui para vocês, que eu trago, nada mais é do que um padrão de reversão também da tendência de alta para uma tendência de baixa, e ele é formado, né, por 3 topos e 2 fundos, né? O mercado ele sobe, depois ele corrige, ele faz um topo maior, ele corrige e os compradores eles tentam romper o topo maior, só que ele falha no meio do caminho. Então por isso que a gente chama de ombro, cabeça, ombro, tá? Você faz um ombro, depois uma cabeça e depois um ombro novamente. Quando ele perde a linha do pescoço, que a gente chama, né, seria o neckline do movimento, quando ele enforca os comprados, ele reverte a tendência, né, de alta para baixa. E aí sim intensifica a ponta vendedora, quando aciona os stops dos comprados e os vendedores estão ali, né, sedentos por mais quedas para tentar buscar ali, né, digamos assim, um movimento mais forte de baixa para você poder lucrar com a sua ponta vendedora. Tá? Então seria mais ou menos esse o racional por trás, né, do ombro, cabeça, ombro, e você consegue ter algumas projeções. Você pode usar a projeção utilizando Fibonacci, como já temos aqui no nosso canal. Se você não sabe, né, traçar isso, vale dar uma olhada na playlist, tem aqui no canal para vocês entenderem um pouco mais sobre as projeções de Fibonacci, tá? O stop técnico, normalmente, ele fica acima do último ombro, tá? Quando você tem um movimento de alta, corrigiu, movimento da cabeça, corrigiu, movimento do último ombro, e o stop fica acima desse último ombro, para você poder buscar, né? Você pode projetar essa amplitude ou 100%, do topo maior até a neckline. Perdeu a neckline, projeta 100% disso para baixo. Tá? Nesse momento você deve estar se perguntando, não estou conseguindo visualizar. Calma, eu vou mostrar isso para você no gráfico, vou trazer alguns exemplos aqui para vocês também. Então, né, se você está gostando da nossa aula, não esqueça, como eu falei, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e vamos junto nessa, beleza? Pessoal, falando um pouco do Okoi, que é ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Nada mais, nada menos que é o contrário do ombro, cabeça, ombro, tá? Você acompanha ele numa reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Você tem que ter, lembrando, quanto maior a formação desse Okoi, mais poderoso, digamos assim, vai ser a reversão da tendência, a amplitude também conta, e lembrando, como a gente está falando de uma reversão da tendência de baixa para alta, o volume é muito importante. E outra coisa que também acho que é válido a gente comentar por aqui, pessoal, tem que ter uma tendência, tá? Não adianta você encontrar um ombro, cabeção no meio do caminho, ou enfim, dentro de uma lateralidade, que esses padrões não vão ter tanta relevância assim, tá? Lembrando, ele precisa ter uma tendência
clara. Você precisa olhar o gráfico e falar, beleza, aqui eu tenho um oco. Se você está olhando muito no gráfico, tá? Eu acho que é um oco, um ombro está meio torto, o outro está meio, né, inclinado. Cara, grande chance, tá, daquilo não ser um oco. Ou você olha e está saltando aos seus olhos aquilo, aí sim faz sentido você buscar, né, uma operação através dessa reversão, de um oco e tudo mais. Claro, terão ocos meio tortos, digamos assim, no meio do caminho, dentro da sua trilha, dentro da análise técnica, que vão dar certo. Só que não necessariamente aquilo realmente foi um oco, tá? Pode ter sido também, né, uma movimentação natural ali do mercado, enfim, tá? Então, mostro aqui também para vocês na tela, né, um exemplo, né, sobre o ombro, cabeça, ombro invertido, e aonde também você vai colocar o teu stop é basicamente abaixo do último, do ombro, né, do ombro invertido. Você tem um movimento de queda, você faz um respiro, você faz um movimento de queda bem mais agudo, depois você respira novamente, você volta no meio do caminho para depois puxar um novo movimento de alta. Abaixo desse último fundo é onde normalmente você coloca o seu stop técnico, tá? Você pode ser um pouco mais conservador e colocar um stop abaixo da cabeça, ou então, né, a partir do momento que ele andou já uma vez o teu risco, você já ir subindo o teu stop, enfim, isso é muito, né, da gestão do trading de cada um. Indo para o último, né, para os dois últimos que eu comento aqui com vocês, que é o fundo arredondado e o topo arredondado, tá, pessoal? Esses padrões acontecem normalmente em gráfico semanal, gráfico mensal, são gráficos mais longos, eles levam mais tempo para ser formados e são movimentos mais raros, tá? Que é quando você tem aquele movimento, digamos assim, um forte movimento de alta, depois ele vai lateralizando, 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 como se ele estivesse formando ele está arredondando naquele topo para depois ter um novo movimento de queda. E nesse arredondamento ele vai perdendo tração, né? Os compradores já estão cansados, não está tendo, né, tanta renovação de máxima, tá com um volume bem mais menor no caso, né? Não está tendo tanta negociação de preço assim. Ele vai consolidando, consolidando, consolidando até que o momento ele rompe a região e então intensifica o movimento de baixa, né? Aciona os stops comprados, os vendedores estão com apetite e por aí vai. Ao contrário, serve para o fundo arredondado, que também é um padrão que também é bem raro que a gente acompanha no mercado, mas também acontece. Quando você tem um movimento fortíssimo de queda, ou vem numa tendência muito, né, expressiva de queda, ele vai lateralizando, lateralizando, formando como se fosse também um arredondamento daquele fundo e depois você busca uma retomada do movimento de alta, tá? São padrões, como eu falei, são mais raros de acontecer no mercado e eles são normalmente identificados em gráficos semanais e mensais, tá? São sinais poderosos, por serem, né, poucos sinais que você tem. Quando ele acontece, normalmente ele tende a ter um movimento expressivo, né, a favor da reversão da tendência, beleza? Então fica aí. Também vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Vamos olhar agora a parte dos exemplos aí com vocês, beleza, pessoal? Bom, e por fim, né, já chegando aqui, antes da gente seguir com os exemplos, eu já deixo aqui, né, de antemão para vocês os livros, né, os livros que eu trago como referência. Coloco na tela aqui para vocês um do Thomas Bukowski, que, digamos assim, ele tem até um site bem famoso, que é o The Partners Site, onde ele tem um ranking ali, né, só que para o mercado americano, né, para o S&P 500, onde ele traz um ranking dos padrões, né, qual é o padrão, né, número 1, se não estou enganado, é um padrão de bandeira, a gente vai falar isso mais para frente, né, nos padrões de continuação, mas ele também traz todo um ranking dos padrões de reversão. E os que mais acontecem no mercado são os ocos, né, tanto o ombro, cabeça, ombro cabeça, ombro invertido. Isso acontece, né, em lote, digamos assim, como a gente fala aqui no mercado. Bom, dentro do livro do Bukowski, que é o Encyclopedia of Chart Patterns, né, eu já falei desse livro aqui, acho que com vocês, mas é um livro bem bacana para você ter aí como referência, para você ter, né, às vezes estudar bastante sobre esse tipo de padrões, vale, né, a sua leitura, ou até mesmo um livro de consulta. Você vai lá na página exata, dá uma olhada, vê novamente sobre, né, as premissas do padrão, né, qual a taxa, normalmente a taxa de acerto dele e por aí vai. Bom, o outro que eu trago aqui para vocês, né, até já mostrei para vocês, mas eu mostro aqui novamente, é esse livro aqui, que é o do John Murphy, né, Análise Técnica do Mercado Financeiro. É um livro bem bacana, fica aí de sugestão para vocês. Esse foi o que eu utilizei para, né, não só ele, né, mas, enfim, acabo consultando vários outros livros para a gente trazer, né, sempre um conteúdo, né, de qualidade aqui para vocês. Então foi o livro que a gente utilizou aqui como referência para vocês. E o outro, o nosso grande amigo aqui, Flávio Lemos, tá? Um dos grandes professores que a gente tem aqui no nosso mercado. E ele também tem um livro, Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Eu estou aqui, né, no caso agora, com o meu Bitcoin. E o livro que eu trago aqui para vocês como referência é esse aqui, Análise Técnica do Mercado Financeiro. Esse aqui é o livro também do Flávio Lemos, esse aqui é a versão antiga, tá? O livro que eu, né, mostro aqui para vocês é a versão mais nova.
Então fica a sugestão para vocês, na ordem assim, digamos assim, financeiramente, vamos assim, se você não quer dar um salto, né, no seu, digamos assim, investir no seu conhecimento, bom, você começaria pelo Análise Técnica do Mercado Financeiro do Flávio Lemos, né, por ser um livro nacional, depois você vai pro, né, do John Murphy, que custa ali próximo de uns 100 e poucos reais, e depois o do Bukowski, aí já é um pouco mais expressivo, porque normalmente ele vem lá de fora, você acha aí também na internet, então são uns 3 livros aí de referência para, né, padrões gráficos, para você entender um pouco mais sobre este conteúdo, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, queria, né, agradecer a todos vocês, novamente, obrigado, né, se você chegou até aqui no fim do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal para você não perder nenhum tipo de vídeo que a gente posta por aqui, beleza? Já deixou o seu like, Vitinho? Pô, tá de brincadeira, pô, uma aula dessa, falei pra caramba, uma sede danada agora, beber aqui na minha garrafinha da Invite, pô, tu não deixou o like, Vitinho. Pô, é brincadeira, Vitinho, pô, me esforço tanto aqui pra tu não deixou nenhum like, Vitinho. Pô, se inscreveu no canal, tu já se inscreveu no canal, Vitinho? Pô, pelo menos isso melhor que o Thiagão, né? O Thiagão não tava nem inscrito, pô. É brincadeira um negócio desse, pô. Pô, vocês gravam aqui com a gente, ajuda aqui, pô, é uma resenha dessa, uma brincadeira, grava um vídeo, conteúdo de qualidade de primeiríssima mão e você não deixou o like. É brincadeira um negócio desse. Ai, ai.